Energia positiva. Olá, positivos e positivas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Estúdios Praia, com a transmissão de mais uma Energia Positiva, trazendo mais positividade para você nesse nosso bate-papo descontraído semanal. Super bacana, sempre recebendo convidados e convidadas especiais para desmistificar muitos assuntos, tirar dúvidas, trazer esclarecimentos, ensinamentos, principalmente com as histórias de vida. E a gente hoje tem uma honra de receber aqui uma pessoa que vai nos ensinar, apesar de pouca idade e pouco tempo de profissão. Estou aqui com a Fernanda Linhares. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem? Prazer Muito receber feliz de você estar aqui. Que legal. Fernanda, bem novinha, você já vai percebendo aí, como eu disse, está há pouco tempo na sua profissão, que é uma profissão belíssima e de amplos aprendizados e ensinamentos, né, Fernanda? Você vai contar muitos segredinhos para a gente hoje, que é a nutrição, né? Sim. Está formada recentemente aí, faz pouco tempo, mas o estudo é de longo prazo, então já tem uma vasta experiência aí por um longo tempo também, né, Fernanda? Sim, bastante. E hoje a gente vai bater um papo de uma forma bastante específica, porque a gente vai tratar, a gente já trouxe aqui alguns parceiros da nutrição, várias pessoas, cada um com a sua experiência, e não só dentro da profissão, mas de vida também. E isso eu tenho certeza que favorece muito, principalmente para seguir uma linha, né? Porque a gente estava conversando em off aqui, a nutrição tem vários caminhos, né, Fernanda? E aí as pessoas vão se afeiçoando mais a alguns caminhos e se dedicando um pouco mais a isso. Mas está agregado a tudo, tudo na nossa vida, desde o começo da vida aí, na verdade, né? E a gente hoje vai tratar da nutrição esportiva, porque tem muita gente com várias curiosidades, até como eu disse, trouxemos outros convidados e as pessoas continuam perguntando muitas coisas, principalmente em relação ao esporte, já que hoje, aparentemente, as pessoas têm se dedicado mais a esse cuidado com a saúde, a praticar um exercício físico, uma arte marcial, uma atividade mais específica. Então as pessoas têm se preocupado um pouco mais realmente com a sua alimentação, principalmente quem se envolve no esporte, porque já demonstra esse cuidado com a saúde, Sim. né? Eu acho que aqui no litoral, principalmente, é um lugar que o pessoal é muito ligado à atividade física. Né? Principalmente depois da pandemia, que as Sim. pessoas se assustaram aí com o cuidado com a saúde. Quem estava, né, vivendo aí uma vida sedentária percebeu a grande importância disso que a gente fala há tanto tempo e bate sempre nessa tecla, né? Cuidar da saúde, fazer uma atividade física. Então as pessoas se dedicaram um pouco mais agora, né? Sim. Quando eu comecei a atender o meu noivo, que eu te falei que ele é atleta, né? Ele falava comigo, acho que você tá dando mole de não ir pra nutrição esportiva, porque aqui todo mundo vai querer. Exato. E aí acabou que foi um caminho que foi surgindo naturalmente. Isso é muito legal. Claro que quem está dentro de casa empurra a gente para o caminho, Sim, né? claro. Maravilha. Manda um abração aí para ele, né? Porque tenho certeza que ele vai estar acompanhando esse bate-papo aqui. Ele falou, fala de mim. Lógico. Como é o nome do nosso atleta aí? Raoni Gutierrez. Pra onde eu olho pra mandar um beijo Pode, pra olha ele? aqui para essa câmera aqui. Isso. Um beijo, meu amor. Ah, olha só, que beijo especial, tá vendo? Ele tá em que área no esporte aí? Ele é da canoagem havaiana, mas ele é surfista também, assim, não profissional, né? Mas ele tem uma escola de surf, ele é educador físico. Caramba, que legal. Então, uniu, assim. Que maravilha, muito importante isso. Parabéns aí por estar envolvido no esporte de uma forma tão bacana. E a nossa região favorece a isso, né? Principalmente quem gosta do mar, pegar uma onda, fazer uma caminhada, correr. Hoje favorece muito a nossa cidade, a nossa região, para fazer uma atividade principalmente ao ar livre, né? E a canoagem tá aí também, tem uma galera muito especialista na nossa cidade, vários destaques aqui na canoagem. Isso é bem legal. Mas, Fernanda, vamos falar de você, né? Deixa o noivo para lá. Outro dia a gente fala sobre ele. Como eu disse, você está formada há pouco tempo na nutrição. Desde quanto tempo? Quando que você se formou? Eu terminei a faculdade em dezembro, mas minha colação de grau foi em janeiro. No meio de janeiro. Olha só. Então, 2025 é o start realmente para você na nutrição. Sim. Agora, por que a nutrição? Então, na minha casa nunca foi ali no meu núcleo, né? Minha mãe, meu pai. Minha mãe e meu pai separaram quando eu tinha 11 anos também. Então, essa minha parte de me ligar no que eu estava comendo
foi no período que eu só morava com a minha mãe e com meu irmão. Caramba. Lá em casa a gente nunca teve o hábito de uma alimentação muito saudável, sabe? Assim, minha mãe não tem o hábito de comer, não tinha, agora ela está comendo, não tinha o hábito de comer salada, vegetais, então era uma coisa que não tinha no nosso dia a dia. Certo. E aí quando eu estava ali com os meus 14, 15 anos, eu comecei a frequentar a academia, fazer musculação rigorosamente. Olha só. E aí eu comecei a me preocupar. Por saúde ou por estética? Por saúde. Porque a maioria vai pra academia, convenhamos, por estética. Mas aí acabou... Eu sempre pratiquei bastante atividade física, apesar de lá em casa a alimentação não ser, assim, a coisa mais saudável do mundo. Certo. Minha mãe sempre incentivou que a gente fizesse atividade física, então desde pequenininha... menos mal. Já passei por vários esportes. Que legal. E aí eu comecei a fazer a musculação e eu... Apesar de ter sido por saúde, claro que a gente sempre quer ver um resultado estético junto. E eu tinha muita dificuldade de ganhar massa magra. E músculo, no caso. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre alimentação. E foi quando eu comecei a me alimentar melhor. Boa. E também, um tempo depois, me tornei vegetariana. E aí comecei a estudar só, que legal. mais ainda. E é uma coisa que eu falo para todo mundo que... vem a ser meu paciente sendo vegetariano, eu falo, quando você vira vegetariano, você tem que estudar alimentação. É uma área bastante específica, Sim. é um público bastante específico. Sim. Então, hoje as pessoas vão ter essa percepção de que dá para, inclusive, ter uma base, aí, uma dieta montada, preparada para quem segue aí no mundo dos vegetarianos. Então, não precisa ficar preocupado com a proteína, que vai faltar, tá tudo alinhadinho. Tá tudo ali. alinhadinho, dá pra Que super legal. tranquilo de se Bom alinhar. saber que a gente tem uma nutricionista aí que vai trazer coisas específicas para essa área. Sim. E aí, eu tava ali no ensino médio, né? 16, 17, 18 anos. E eu começa aquela loucura, né? Vestibular tá chegando, o que é que eu vou fazer na faculdade? E eu nunca tive assim, é meu sonho ser alguma coisa. Você ainda não tinha uma percepção do que seria. Não tinha. Eu sabia que eu gostava da nutrição, mas minha mãe queria porque queria que eu fizesse medicina. A maioria dos pais querem, né? E aí eu falei... Aliás, eu preciso trazer um médico aqui para falar pra gente se ganha bem realmente como os nossos pais pensam, se a vida é boa desse jeito. Esse morango, eu tenho um Tá amigo faltando isso. Vou trazer, vou convidar alguns médicos aqui, médicas, para contar pra gente se essa vida é mil maravilhas mesmo. E aí eu falei com ela, não, medicina de jeito nenhum. Mas aí fiquei procurando uma coisa que eu ia gostar. Inicialmente eu tinha decidido fazer engenharia química. Tudo a ver, Nada a né? ver com nutrição. Mas aqui eu ia bem em química, eu gostava de Certo. estudar química e matemática. Só que no terceiro ano, ali, quando estava chegando na época de fazer o Enem, eu tive um surto. Não um surto psicológico, não. Tipo, um surto normal desses que a gente tem. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto. Tipo, eu tô indo fazer um curso que eu nem sei o que eu farei com esse curso, só porque eu gosto Isso é muito das matérias importante, viu, predominantes Fernanda? dele. E aí eu falei, acho que eu vou fazer nutrição. Aí minha mãe foi um pouco resistente no início. Caramba. Mas aí depois ela viu que era o que eu queria mesmo e que daria pra eu ser bem sucedida na área, porque essa era a preocupação dela, né? Claro, a maioria dos pais pensa exatamente nisso, Sim. né? Em algo que vá nos favorecer financeiramente, para que a gente tenha um conforto, uma vida melhor. Ainda mais que lá em casa, graças a Deus, minha mãe é muito... Ela é referência na área dela, ela é muito... Que legal. Tem um cargo muito bom numa empresa. Profissionalmente, ela é extremamente realizada. Então, a gente teve esse privilégio de sempre viver com muito conforto. O que a tua mãe faz? Minha mãe, ela é formada em farmácia. Ela é farmacêutica e bioquímica. Certo. Mas ela começou a trabalhar, logo que ela formou, num laboratório de análises clínicas lá em que Minas. legal. Eu sou mineira, Você né? é mineira. Eu tava sentindo esse sotaque bem familiar. Chama Hermes Pardini. Legal. E aí ela foi crescendo dentro da empresa. Ano passado, retrasado, fez o Fleury, que é um laboratório bem grande aqui em São Paulo. Sim. E no Brasil, fez uma fusão junto com a Hermes Pardini. Então, hoje ela é diretora no Fleury. Caramba, que chique, hein? Business. Olha, chique demais. Parabéns então, aí pra mãezona. Ela sempre falava,
para manter essa vida que você leva, você principalmente precisa... por isso, né? Eu acho que quem vem de uma vida um pouco mais sacrificada, mais difícil, já tem esse sonho, né? Almeja ver os seus filhos numa vida muito melhor. Mas quem ingressa também nessa vida mais confortável, né? Consegue dar uma melhora aí para os seus próprios filhos, querem que isso continue. Na verdade, ninguém quer que regrida nada, tudo tem que ser um progresso, E né? aí eu falava com ela, mãe, mas quando você começou não era desse jeito. Você teve uma construção, né? Sim. Assim, não foi que minha mãe começou super Bem super já, bem bem já, né? encaminhado. Tipo, ela foi crescendo, ela saiu da faculdade, ela trabalhava num lugar de manhã, num lugar à tarde, num lugar à noite. Mas ela com certeza não queria isso para você. Ela não queria que você já mas eu falava, conseguisse deixa eu algo. construir também. E tem um outro fator, a nutrição, ela por um bom tempo, não sei se hoje em dia ainda, ela não é uma profissão tão bem vista assim. Eu não vejo, eu raramente ela vejo está- alguém falar, ela quero está meu filho sendo crescendo. nutricionista. Ela está crescendo agora, né? Assim, Mas os nossos pais, essa geração não tem essa percepção ainda, né? Porque é o que a gente está falando, as pessoas estão se dedicando mais ao cuidado com a saúde agora, sim. né? E Então, nutrição essa profissão acho que era um pouquinho negligenciada. É e as uma parte pessoas... nova da ciência, né? A nutrição era mais vista uma por quem já novidade. tinha um problema de saúde, Sim. vamos dizer assim, ao meu ver. Né? As pessoas, quando enfrentavam um problema de saúde, que tinha uma necessidade extrema de seguir uma dieta, de passar por algumas restrições alimentares, aí procuravam um profissional da área. E ainda não é uma profissão muito valorizada, assim, dentro de instituições, sabe? Sim. Assim, a remuneração de um nutricionista hospitalar ou de um nutricionista de UAN, que é a Unidade de Alimentação Coletiva, então em restaurantes e tal, não é uma remuneração, assim... Que deveria Que ser. deveria não é ser, justa, né? Não Digamos é assim. justa, exatamente. Mas é por isso, eu acho que a profissão está crescendo agora. Ela vai Sim. está começando a ser bem vista a partir de agora. Até porque, como eu disse, as pessoas estão se dedicando também à atividade física, e aí vai tendo a percepção de que para ter um bom desempenho ou um bom resultado, seja ele dentro do esporte, né, como um atleta, ou seja ele como uma pessoa comum que só quer uma estética melhor, ele tem que seguir uma regra, ele tem que melhorar a sua alimentação, senão o resultado não vem, né? É um trabalho perdido. Sim. Ficar ali indo para academia, Exatamente. indo para as aulas e praticando o esporte, Tem que ser em conjunto, né? tem que ser em conjunto. E aí é legal também porque você vai trazer essa ideia de que a nutrição também está acoplada ali, principalmente a pessoas que também querem ganhar um pouco mais de corpo. Eu brinquei com os meus amigos aqui nutricionistas que normalmente as pessoas preparam dieta, falam de dieta. Hoje a internet traz muita informação também para a gente, mas na maioria das vezes para quem quer perder peso. Esse é o mote, né? Quero emagrecer, perder nem peso. Nem sempre as melhores informações, Mas né? claro, isso é óbvio. Por isso que a gente traz vocês aqui, para desmistificar um monte de coisa que está solta por aí. As fake news. Sim. Mas eu sinto falta disso, realmente. Para a gente que é magrinho, né? Apesar de eu ser um magro falso, como dizem, mas para quem é magrinho, ganhar massa, ganhar peso, também não é nada fácil. Assim como para quem quer perder peso é Eu difícil. luto para ganhar um musculozinho. Olha aí. E tudo de uma forma injusta, né? Porque aí você luta, se ficar uma semana gripada, resfriada. Perde tudo. Eu brinco que se eu fico sem almoçar um dia, eu perco 1 quilo. Olha, Eu emagreço muito fácil. o psicológico ajuda muito nisso também, né, Fernanda? Mas bacana, a gente vai ter essa percepção também de que ganhar massa precisa se alimentar muito bem, né? Deve, inclusive, né? Principalmente. E também desmistificar a tese de que quem quer perder peso acha que tem que parar de comer, que é só isso. De jeito nenhum. E é o contrário, né, Fernanda? Exatamente. Normalmente, pacientes que chegam com essa demanda de emagrecimento são pacientes que estão comendo muito pouco, mas estão comendo Muito errado. errado. Exatamente. Então, quando eu faço o plano alimentar, a gente conversa ali na consulta sobre o plano alimentar e aí depois da consulta eu mando com as quantidades ajustadas para atingir o objetivo que o paciente tem. E aí eles falam, cara, mas eu tô comendo muito mais do que eu comia antes. Tá Eu vendo? falo, mas agora você tá comendo comida. Porque aí troca o pão por uma bolachinha água e sal. E não é uma troca que Passa faz fome, sentido. passa fome, Exatamente. acha que tá Vai fazendo comendo certinho. em pouco volume, só que coisas que são muito calóricas. E que não tem nada de nutrição quase, né? Exatamente. Além de, muitas vezes, prejudicar a própria saúde, né, Fernanda? Então fica passando fome Olha aí.
porque fala, ai, já comi, não posso comer mais. Só que comeu muito pouco de uma coisa que é muito calórica. Tá vendo? Tem que ter cuidado, tem que saber o que está fazendo. Exatamente. Por isso a necessidade de um profissional acompanhando, né? E como a gente disse, na internet tem muita informação, boas, mas na maioria das vezes informações equivocadas. Fora que a percepção que eu tenho também é de que a nutrição, assim como tudo na nossa saúde, tudo que envolve o nosso corpo, né, fisicamente falando, e claro, psicologicamente também, mas tudo é de uma forma muito individual, né, Fernanda? Não Sim. existe um parâmetro, fórmula mágica para todos. É. Então as pessoas às vezes seguem isso. Eu vi a dieta da sopa, a dieta da lua, de não sei o quê. Que a pessoa, de repente, teve um benefício com aquilo e ela transmite, ela compartilha como se fosse uma fórmula para todo mundo. Sim. E aí não funciona para todo mundo. Eu sigo alguns profissionais no Instagram que são voltados a desmistificar essas fake news, né? E aí tem eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele sempre fala, se a dieta tem um nome, é que ela já tá errada. Exatamente. Se teu nome não é o seu, tá errado. Né? Porque assim, a dieta tem que estar com o seu nome. Porque tem que ser feito por um profissional para você. Né? Exatamente. Existem alguns tipos de dieta, tipo a low carb, a cetogênica, que são dietas que foram criadas visando tratar alguma doença, alguma questão de saúde, sabe? Assim, aí funciona de uma forma genérica, mas funciona para a maioria das pessoas. E mesmo assim ela mas não vai dar o ser resultado que ela quer, né? não tipo, é isso? Uma dieta low carb não é só sair tirando tudo que é fonte de carboidrato. Tá vendo? Até as que têm nome, elas devem ser ajustadas. Sim. E elas são para condições de saúde específicas, assim. São para ser usadas em contextos, tipo, hospitalar, sabe? Tá vendo? Então, é uma situação diferente. exatamente. E até pra gente muda, né, Fernanda? Porque a dieta que você prepara para mim hoje, ela não vai funcionar daqui a 3 meses. Ela precisa ser ajustada. Exatamente. Além do que, para se ter um resultado, há uma progressão. Uhum. E por isso tem que ser sempre ajustado, né? Porque tem gente também que acha isso. Passa no profissional, vai lá no nutricionista, Daqui 5 pega uma anos, dieta, faz a mesma dieta. ou para, né? Ele começa um processo, para no meio do caminho e fala, não, agora eu já tenho todas as receitas em casa, vou preparar minha dieta assim. E aí para de funcionar. Para de funcionar. Porque eu tava ajustadinho. Mas a minha, assim, óbvio que quando é uma nutrição esportiva, né, nesse caso, então a pessoa tem um objetivo a longo prazo, eu sempre falo com os pacientes, deixo claro que a gente tem que fazer um plano de acompanhamento, né? Não é vir numa consulta. Não, a gente vai estar ali acompanhando, eu fico ali no WhatsApp conversando com eles, tudo que eles têm dúvida eles me mandam. Então, assim, enquanto estiver fazendo o acompanhamento, enquanto não chegar no seu objetivo, a gente continua caminhando juntos. Claro. E nesse processo do plano, eu vou ensinando, assim, tem consulta que é basicamente uma aula, porque o meu objetivo é que eles saibam se alimentar sem estar dependendo de mim. Sem ficar na dependência constante também. Vai sair de casa, vai numa festa, sabe como tem que se alimentar tem que ficar ali ligando pra não Fernanda. prejudicar. Fernanda, tô indo num churrasco. O que eu posso comer, o que eu não posso? Exatamente. É difícil, não né? Não é pra ser assim, né? Pra pessoa conseguir se regular. Então, no começo até acontece, né? Porque ela vai se adaptando. E não tem problema nenhum. Natural. Eu falo, pode me mandar mensagem. Inclusive, se quiser te convidar, melhor ainda, né? For. Fernanda, fala, você tá indo pro churrasco, eu vou com você, aí eu fico acompanhando. Eu sempre falo, pode me mandar mensagem no horário que for, não tem problema. Se eu estiver disponível, eu respondo. Certo. Mas não é o ideal. Não é. Ela a pessoa precisa tem que ter uma autonomia ganhar essa autonomia porque, assim, durante o processo. Atingir o objetivo, beleza, uma pessoa que é atleta igual a Silvia, que é minha professora de jiu-jitsu. Professora de jiu-jitsu. Ela é atleta, né? Isso. Então, ela fala comigo, eu quero fazer acompanhamento, mas eu quero fazer acompanhamento pra vida. Eu não quero... Porque aí ela já quer um outro processo, ela já quer uma amizade. Sempre. E é isso mesmo. Mas assim, a Silvia é muito perfeccionista, né? Ela tem uma preocupação Sim. com muitos detalhes, então ela vai estar fazendo isso uma constantemente. pessoa que é atleta e que vai estar competindo tem sempre demandas novas, né? Então tem que estar ali com o profissional mesmo acompanhando. Mas, por exemplo, uma pessoa que chega, eu quero emagrecer, e aí a gente vê que ela precisa emagrecer, sei lá, 5 quilos. Uhum. Depois que ela emagreceu 5 quilos, meio que o nosso trabalho
acabou. O meu trabalho com ela acabou. Porém, ela tem que estar educada Mas- porque ela tem que manter isso. Exatamente. Que esse é o processo mais difícil, Porque que acredito eu. eu não quero que daqui 5 meses o paciente volte falando, ai, reganhei o peso Ganhei o todo. peso de novo, porque ganha dobrado também, né? Exatamente. Praticamente, né, Fernanda? Então, eu acho que o trabalho do nutricionista, além de contribuir para a pessoa alcançar o objetivo que ela tem ali, seja ele a curto ou a longo prazo, é fazer com que a pessoa aprenda a comer. E que ela Isso. aprenda a filtrar as informações que ela vê na internet. Perfeito. Isso é importante também. Né? Assim, ter um senso crítico. Então, eu acho que o nutricionista tem que trabalhar com isso também, né? Tipo, acaba sendo um educador. Um educador. Né? Da área Mais da do saúde. que, né, um profissional de preparação de dietas, vira um Exatamente. educador. Ô, Fernanda, eu sei que o tempo é curto, você, né, como disse, está praticamente dentro da área do começo do ano. A gente está no mês 5, entramos no quinto mês aí do ano. Mas já deu para ter uma visão, você já tem uma experiência, já tem pacientes aí, amigos com resultados que já trouxeram aí esse retorno para você, te demonstraram que está valendo a pena? Já, assim... Isso é tem- crucial falar, é. porque a gente também sempre bate na tecla de que não é um milagre, né? Não. As pessoas levam 20, 40 anos para ganhar peso, né? Ou não E se querem preocupam, perder. querem perder pro verão, né? Em 3 meses. Mas a gente já está há 5 meses. 5 meses, para quem se dedica, para quem realmente leva a sério o trabalho do É nutricionista, bastante tempo. já consegue ter um Não é? bom resultado, né? Então, assim, eu tenho alguns pacientes, como eu te falei aqui antes, né? Minha área preferida de atuação é materno-infantil e a esportiva veio entrando Exato. depois. Mas o noivo está bem encaminhado? Tá Ele bem encaminhado. Você está Era isso conseguindo que eu ia remar falar. bem? Ele tá- ele foi o Ele é meu a sua primeiro, referência. meu primeiro case de sucesso. Certo. E é muito engraçado porque o pessoal, ele é atleta amador, né? Não é profissional. Ele tem 1 ano que ele rema, Legal. mas já foi campeão brasileiro. Olha só. Agora ele teve uma competição agora em São Paulo, que aí foi a primeira vez que ele competiu remando sozinho, de OC1, né? Não Sim. foi em grupo. E aí ficou em 2º lugar. Ó, que legal, hein? Na categoria que ele estava competindo, né? Mas, assim como na academia, ali no jiu-jitsu, todo lugar que você tá junto com outras pessoas praticando atividade física, sempre tem uma conversa, aquela troca, eu tomo tal pré-treino, eu como não sei o quê. Exato. E aí, antes da primeira competição dele, ele foi fazer Foi a primeira? Não foi a primeira, foi a segunda, a terceira, não sei. Ele foi fazer a volta de Ilhabela, que são 90 quilômetros Caramba! de remada. E aí é Puxado, com hein? revezamento, né? Então, eram 2 equipes de 6 pessoas. E eles revezavam de meia em meia hora, trocava quem estava remando. E aí, eu organizei a alimentação dele. Falei, olha, a gente vai levar isso, isso, isso. Coloquei tudo que tinha que levar. E o que ele comeria na semana antes, porque a preparação do atleta Não é só no dia. não é só no dia, né? Exatamente. Assim, ali os 15 dias que antecedem, a gente já muda a estratégia alimentar. Eu ia comentar sobre isso, porque também muda, porque ele tem que comer até um pouco menos, né, de uma forma mais específica, porque tem que estar mais leve ali, porém não Exatamente. pode perder energia no meio do caminho. Exatamente. Então, normalmente nessa última fase, para todos os atletas, mas principalmente atletas de endurance, que é o que ele faz, né? Que é quando a gente vai fazer uma competição esportiva de longa distância ou que seja por muito tempo, né? Sim. Então, mais de 1 hora ali. Precisa de estar com um estoque de energia que vai ser usado ali, né? Exato. Então, a gente aumenta o carboidrato. Ah, tá vendo Diminui só? proteína e gordura. Olha só. Porque carboidrato é a fonte primária de energia quando a gente está fazendo uma atividade física de alta intensidade. Então, ali nessas 2 semanas que antecedem, última semana que antecede a competição, ele come muito carboidrato. Vai preparando o corpo, inclusive. Porque também não Exatamente. adianta chegar lá e tomar um pré-treino cheio de energia e achar que isso vai durar 1 hora, porque não, o Passa efeito... mal, né? Além disso, Não aguenta. se não passar mal, em 15 minutos E aí- acabou o efeito. E aí, voltando no que eu tava falando, que eu organizei a alimentação dele toda. E aí, ele foi, tipo, numa reunião pré-competição com as outras pessoas.
E aí, quando ele mostrou o que ele ia levar, as pessoas falaram, ai, você vai passar fome. Eu não sei. E eram pessoas que já tinham competido. Falaram, você vai passar fome, não sei o quê. E aí as pessoas estavam levando... Só jogando água no teu trabalho. Não, e as pessoas estavam levando umas coisas assim, sabe? Não vou falar o que era, mas certamente eram coisas que se eles comessem no meio da competição, tipo, não treino, né? Mas prática Competição ali. mesmo ali, sim. Ia passar mal, não ia dar certo. E aí ele chegou em casa todo inseguro. Eu olhei pra cara dele assim, falei, alguém lá tem nutricionista? Boa! Joga na cara, isso mesmo, tá certo. Aí ele falou, não. Eu falei, então, Pronto. segue o que eu estou falando. E aí ele foi um dos únicos. A mulher normalmente é que manda, não tem jeito. Então, se é uma nutricionista e te preparou pra você toda a dieta, segue. Então. E aí na hora que ele chegou, assim, dos 90 quilômetros, foi quase 8 horas de competição. Na hora que chegou, tava todo mundo morto e ele inteiro, sem fome. Caramba. Chegou todo mundo doido pra almoçar, pra comer alguma coisa. E ele tava sem fome. E aí eu falei, tá vendo? Show. Tá vendo? Mas pra você também isso deve ter sido ótimo, né? Claro, porque você sentiu ali já uma... Exato. E você sentiu ali já um pouco do preconceito das pessoas, né? Achando que tinha experiência de estar na competição há muito tempo. Não tem nada a ver com a sua área, mas não acreditaram muito no trabalho que você já estava fazendo ali. Exatamente. E já virou experiência para eles agora também saber que dá um resultado sim. Provavelmente vão te procurar já para a próxima competição. Você vai ter que preparar mais dietas aí. Mas é porque nessa competição eu ainda não queria pacientes de esportiva. Né? Mas agora você quer. Agora a gente vai contar para eles. Foi quando chegamos no jiu-jitsu. Boa. E aí veio a Silvia e falou, não, tem que ter. Aí eu falei, vamos. A gente vai contar essa história. Mas eu quero já tirar uma dúvida, que você falou aí que a galera já chega perguntando para você, né? Já falando do que toma, o que come, e falando dos pré-treinos, dos pós-treinos, né? Dos suplementos. E eu vou te confessar aqui uma coisa que eu como e você vai falar pra gente se pode ou não. Não é um pré-treino, não é um pós-treino. Alguns momentos, principalmente finais de semana, a gente está aí com o pezinho no fim de semana, né? Nosso bate-papo indo ao ar na sexta à noite. E hoje é dia, sexta-feira à noite, a gente quer ficar mais tranquilo, de comer aquele salgadinho. Qual salgadinho? Aquelas mini coxinhas, aquelas delícias de pedaços de frango que a gente encontra na iFome Bertioga. E toda sexta-feira eu falo aqui, vai lá que pode. Pode ou não pode? Pode, se o resto da alimentação estiver em dia. Mas pode, a gente já falou isso aqui. Claro, é só seguir a alimentação direitinho. Exatamente. Chega sem na sexta-feira, pode. Também, né? Não é ficar deixando de... Não vou almoçar, não vou comer nada à tarde, porque à noite... Sim, vou me acabar. E aí você vai comer muito mais do que Mas eu como em excesso, viu? Vou confessar. E ó, vou indicar pra você, vai lá, faça como a Fernanda tá falando, vai numa boa, né, equilibrado, mas mesmo assim, se você vai com a família e a família come bem também, né, claro que cada um comendo um pouquinho, você vai ter um custo maior, é o lugar para você economizar também. A iFome Bertioga fica aqui no centro da cidade, mais precisamente em frente ao condomínio Centerville. Meu amigo Leandro, toda a equipe Nota 1000 está sempre esperando você todos os dias com essas delícias que eu falo aqui toda semana. Mini salgados, aquela porçãozinha de batata frita com cheddar e bacon, uma delícia. Tem a novidade que é o frango no pote. Agora tem delícias de pedaços de frango totalmente deliciosas, porque é suculenta e crocante ao mesmo tempo. E você pode saborear ou no espaço do iFome Bertioga, ou solicitar aí na sua casa, no conforto do seu lar, inclusive acompanhando agora o nosso bate-papo. Imagina você aí sentado, assistindo a gente pelo YouTube, com esse balde enorme no colo, comendo esses pedaços de frango, ó, que a nossa produção já está mostrando. Não tem nada mais gostoso, né? Aí só pedir o acompanhamento, um refrigerante, ou se você quiser tomar uma cervejinha, hoje até pode. Acessa aí, ó, tá aqui logo embaixo aqui o código QR para você entrar no cardápio e já é o aplicativo para o pedido também. Você já faz a escolha e o pedido automaticamente e o iFome Bertioga entrega onde você estiver na cidade. Rapidinho, não perca tempo, economize e coma bem. Porque afinal, pode, mas também tem que ter a percepção de que tem que ser um produto de qualidade. Não dá para também mergulhar
numa coxinha feita só no óleo, mal feita, porque aí você está prejudicando ainda mais todo um processo, todo o trabalho da semana, né, Fernanda? Exatamente. O iFome tem esse cuidado. Tudo Que com bom. qualidade, recheios saudáveis, é tudo uma delícia. Vai, confia que pode. A Fernanda garantiu aqui. Agora, voltando aqui para o nosso bate-papo, falando dessa nutrição, você já nos confidenciou que a sua área preferida é a maternidade, ali é o comecinho de vida da galera. Sim. É quando a gente dá menos trabalho também, né? Convenhamos, porque a galera tá descobrindo as coisas. Eu tenho uma bebezinha em casa agora e estou sentindo isso, é maravilhoso, né? Descobrindo os sabores, então a gente pode mostrar o que a gente quiser, Sim. né? Menos trabalho eu não sei. Diferente de pegar uma adolescente, por exemplo, que eu também tenho, uma pré-adolescente, que você fala assim, olha, brócolis é saudável. Ela fala, eu não gosto. Você fala, come uma cenourinha, não, eu não gosto. Não gosto. Para o nutricionista, não é o que dá menos trabalho. Ah, não. Porque quando é tanto a gestante, né? Porque quando ela está grávida, ela já tem toda a bagagem dela da Opa, vida. Então, sim. fazer ela ter uma mudança que tem que ser uma mudança rápida, porque Exato. ela já está ali com a criança e o que a gestante come influencia tanto nos desfechos da gestação, então pode desenvolvimento de algumas condições, tipo diabetes gestacional, Isso é hipertensão importante falar, gestacional. Fernanda. Então, a alimentação tem influência direta nisso. Quanto desfechos no parto, porque pode ter complicações a depender de como está esse quadro de saúde, né, da mulher. E uma coisa interessantíssima também, que é uma das coisas incríveis que eu vejo nessa parte da nutrição, é que a gestante já vai moldando o paladar do bebê com o Olha que ela está legal. comendo quando ele está Eu acho que a maioria das mamães nem tem essa percepção. na barriga. Então, já vai ali, né, tipo, moldando o paladar da criança. Tanto enquanto ele está ali em amamentação, seja principalmente o aleitamento materno exclusivo, né? Quando o Isso bebê também afeta bastante, está né? Exatamente. O que ela come impacta ali em como vai ser o desenvolvimento do paladar da criança. O desenvolvimento, até a própria saúde do bebê. A gente tem a Exatamente. percepção do aumento de cólicas ou diminuição. Tudo isso por conta da alimentação da mamãe, né? Sim. Então... Mas se é a parte mais difícil, por que é que você mais gosta? Você gosta de desafios? Eu gosto. Eu gosto de desafios. E aí tem essa questão da gestante, que já é difícil fazer, ela entender que ela precisa estar mudando. E depois, quando chega a criança já, o bebezinho já, normalmente chega ali na introdução alimentar, né? E a criança não tá comendo nenhuma fruta, ela não aceita nenhum legume. E aí quando você vai ver, a família toda não tem o come. hábito, Eles querem que a criança coma, mas eles não comem. E aí fazer a família aceitar que tem que ser uma mudança da Geral. família. E não vai acontecer uma mágica de fazer a criança comer, porque a gente acha que não, mas a criança desde bebezinho, eles estão de olho ali no que está acontecendo, né? Exato. Então, se o prato dele está diferente do prato das outras pessoas que estão na mesa, ele não vai entender que aquilo ali ele pode comer. Porque Muito bem. ele tá descobrindo a comida, ele não sabe que comida é de comer ainda, né? Porque para ele o que é comida é o leite. Então, se ele vê, o pai não tá comendo, por que isso aqui tá no meu prato? Então, se meu pai não come é porque não é bom. Né? A criança o bebê já vai pensando já isso, vai assimilando já vai entendendo dentro do comportamento no lar, é isso mesmo. Exatamente. Então, é difícil nesse sentido, porque eu não estou tratando o bebê, né? Só eu estou tratando a família toda. Mas aí como é que você faz? Porque o seu cliente é o bebê, por exemplo. A mãe vai lá e contrata você para fazer uma dieta para o bebê. Mas aí você tem a percepção de que o seu trabalho não vai ter um resultado porque a família não segue, não trabalha em conjunto. Porque assim, para bebês... Você vai ter que preparar a dieta da família toda? Para bebês a gente não faz dieta, né? A gente faz só a orientação de como tem que... Perfeito. O bebê não sai com um plano alimentar. Muito bem colocado, para a gente que é leigo e entendendo isso também. Ele não sai com um plano alimentar. Pelo menos eu não trabalho dessa forma, né? Eu não coloco, tipo, a criança vai comer 2 colheres de arroz. Não é assim. Principalmente nesse período de introdução alimentar, a criança come o quanto ela quiser. Mas quem decide o que ela vai comer é a família. Exatamente. Então, logo na primeira consulta,
eu já falo com a família, olha, é assim que funciona, precisa que a família toda esteja colaborando, esteja aberta a essa mudança. Algumas famílias não voltam mais. Caramba! Mas, porque tem famílias que chegam achando que vai ser uma forma mágica, sabe? Mas assim. isso eu acho que é natural em todas as profissões. Tem Exatamente, família que quer o exatamente. resultado para ontem e para aquela situação. Ela não entende que para melhorar essa situação é uma mudança geral. Né? Sim, eu fiz estágios, né, durante a faculdade, e aí tinham pacientes já no estágio que eu estava acompanhando a consulta, não era comigo a consulta, né, era com o nutricionista responsável, que isso acontecia, assim, os pais chegavam falando, é que eu achei, tipo, a criança não estava ganhando peso adequadamente. Aí eles chegam e achando que a gente vai passar uma suplementação que vai fazer a mágica da criança começar a ganhar peso. E aí, quando eles entendem que não é, que vai ter que ter mudança de hábitos da família, que eles vão ter que mudar a alimentação deles, aí some. Aí começou a mexer no meio. Eu não quero mudar, eu quero só que mude ele e mude ela. É assim. E uma preocupação, não sei se você consegue ter essa visão também já e responder pra gente. Mas durante um bom tempo a gente esteve num ranking de sobrepeso. Né, a população em geral do Brasil. Acho que os Estados Unidos devem estar no topo aí, mas nós continuamos nessa pesquisa. Sim. Aí. No Brasil a gente tem, acho que no mundo, mas não tenho certeza se no mundo, mas no Brasil, principalmente nos últimos anos, aconteceu um movimento, né, de antes o problema era a fome, continua sendo um problema. Sim, claro. No nosso país ainda tem muita gente que passa fome, insegurança alimentar, mas teve um aumento muito grande de sobrepeso e obesidade. Então né? A gente está nos dois extremos. A gente está nos dois extremos e Caramba. ainda tem mais. Porque a gente associa sempre que a pessoa obesa com sobrepeso é uma pessoa que não está saudável por estar nisso, né? Assim, nesse excesso de peso. E isso contribui para ela ser uma pessoa desnutrida também. Então, Caramba. A gente tem que pessoas desnutridas são pessoas muito magrinhas e o que a gente mais tem são obesos desnutridos. Existem obesos, então os obesos podem estar desnutridos. Exatamente. Eu acho que eu nunca pensei nisso, viu, Porque Fernanda? a desnutrição, ela não é só por você estar ali no baixo peso, né? Sim. Mas Mas nutrição não é falta de alimento, é falta de nutrição. Exatamente, já diz tudo. É falta de nutrientes. E naturalmente você tem uma reação adversa no corpo se falta o nutriente. Aí seja para ganhar peso, para perder. E além disso, um outro parâmetro que a gente olha na desnutrição é a massa magra. A quantidade de músculo que aquela pessoa tem, né? Massa magra não é só músculo, né? Massa magra é tudo que não inclui a gordura no nosso corpo. Então, osso, órgão, tudo ali está na massa magra. Está associado à massa magra. Mas a gente chama de desnutrição energético-proteica, que é quando a pessoa está ali com um percentual de gordura muito alto e um percentual de músculo muito baixo. Então, ela está desnutrida por isso. Caramba, então, é o mais comum, legal. principalmente quando a gente está... Eu fiz estágio no hospital também, lá em Santos, e é o que mais tem. É obeso e desnutrido. Que observação fantástica. Tá vendo só como o nosso bate-papo aqui traz muita informação? Falei para você, a gente aprende a beça aqui toda semana. Tá gostando desse bate-papo aqui, ó? Aproveita para curtir aí embaixo, tá bom? Ativa o sininho do lado para você receber notificação toda vez que a gente entra no ar. E logo ao lado compartilha esse bate-papo com seus amigos, com a sua galera também, que eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Uma outra novidade é que essa semana, né, a partir da semana que vem, inclusive, a gente já começa a retransmitir, trazer novamente esse nosso bate-papo para a Rádio Praia FM. Então, se você está na correria, não vai conseguir assistir a gente hoje aqui, né, sexta-feira à noite, no canal no YouTube, você pode assistir depois, qualquer momento, vai ver a gente aqui no estúdio, que é muito mais legal. Mas, na segunda-feira, finalzinho da tarde aí, fica ligado na programação que a gente vai divulgando. Você pode ouvir a gente. Tá indo para o trabalho, tá voltando do trabalho, tá indo no carro. Você vai curtir, vai ouvir esse bate-papo aqui na Rádio Praia também. Já aproveita que está aqui embaixo, ó, do outro lado aqui, ó, o nosso código QR para você baixar o aplicativo da Rádio Praia. Se você não fez isso ainda, está perdendo tempo. A Praia FM entrou nessa modernidade e agora você ouve a nossa programação de qualquer lugar do mundo.
E o melhor, sem precisar de fone de ouvido, viu? Você entra no site de aplicativos do seu celular agora, se preferir, inclusive, tá acompanhando pelo YouTube. Vai aqui, ó, no código QR, abre aí na sua câmera, você já vai acessar direto a forma para baixar esse aplicativo, rapidinho, porque é super leve, e pronto. Aí na semana que vem, segunda-feira à tarde, você já vai poder ouvir esse bate-papo aí completo também de onde você estiver, beleza? Mas compartilha aí, que você está vendo que tem muita informação. Agora, depois de ter toda essa percepção e essa visão, né? Entendimento, porque você, lógico, estava dentro do seu estudo ali também. Você percebeu então que as pessoas realmente precisam de mais informações, precisam de mais cuidado, precisam buscar mais o profissional para cuidar de todos esses detalhes, né, Fernanda? Mas aí você deu um salto enorme, e aí a gente vai entrar nisso agora. Cuidando aí da parte da maternidade, cuidando das crianças. Eu disse que era mais fácil porque, aparentemente, o acesso à criança é melhor. Sim. Porque além de assimilar com mais facilidade tudo que a gente ensina, a criança é mais maleável, né? A gente consegue até ludibriar em algumas vezes. O adulto que é mais difícil, como você falou bem, a família chega para cuidar da criança e depois a família vai embora, porque ela não quer que mexa com ela. Normalmente o problema não é a criança. O adulto não quer que mexa com nada dele. Exatamente, é a família. Sim, mas aí você já trouxe pra gente a informação de que não é bem assim, é mais difícil também e você continua nessa área, claro, que você gosta muito, mas aí o noivo te trouxe para o lado esportivo. Sim. E a Silvia te empurrou mais ainda. Sim. Aliás, um beijo para a Silvia e toda a galera aí da Aliança, né? A antiga Aclívio Jiu-Jitsu, já estiveram aqui batendo papo com a gente, a Silvia, o Pepita. Se você perdeu, pesquisa aí Energia Mais, põe o sinalzinho de mais, escreve Silvia com Y, tá bom? Ou Pepita, que você vai ter informação aí sobre o Jiu-Jitsu. Mas a Silvia veio aqui falando, inclusive, sobre um projeto envolvendo os jiu-jiteiros ali, a galera que pratica o jiu-jitsu, nessa vida mais saudável, né? Já agregando, já se preocupando com a galera nesse sentido. Não é só treinar jiu-jitsu, mas também cuidar da saúde. Sim. Afinal, tem um desgaste maior e você precisa de mais força, inclusive para competir, para quem vai competir. Então tem que ter esse cuidado. E a Silvia, muito detalhista, pensando nisso, trouxe um projeto há pouco tempo, inclusive agregando um pouco de informação dentro da nutrição, foi estudar para fazer isso, mas ela teve a percepção da necessidade de uma profissional mesmo da nutrição para alinhar melhor aí, né? E criar essa dieta, podemos dizer assim, ou essa reeducação alimentar de uma forma bem mais específica, porque também muda muita coisa. De quem está no dia a dia, só trabalhando, estudando, vivendo a sua vida normal, e de quem decide praticar uma arte marcial, uma atividade física, né, Fernanda? Sim. Quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu, eu falei, meu Deus, que fome é essa? Porque a gente gasta muito, né? Muita energia vai embora ali, né? A gente não tem noção, assim, quando a gente não está praticando. Mas na semana, assim, quando eu comecei, eu sentia uma fome. O que é isso, meu Deus? É exatamente isso. E a Silvia hoje é uma atleta, compete, então ela já está... Inclusive hoje ela vai lutar. Ah, olha aí, que legal. Brasileiro. Boa sorte para a Silvia aí. E, inclusive, pensando nisso, ela trouxe você como profissional para atendê-la, né? E percebeu que você era a pessoa certa, já estava ali envolvida, está praticando jiu-jitsu, então tem uma compreensão prática do que acontece ali. Sim. Porque também é muito fácil a pessoa montar algo para você com a visão de fora, né? E fica muito mais detalhado quando ela está envolvida. Sim. Então você tem essa percepção agora. Inclusive a gente trouxe você baseado numa live aí que a Silvia fez. Quem quiser ouvir esse bate-papo também é bem legal. Tá lá no Instagram. Tá lá no Instagram da Aliança, que agora é Aliança Bertioga. Muito legal mesmo. Foi minha primeira live falando Sua primeira sobre live nutrição. falando sobre nutrição esportiva? Que legal. Que sobre, legal. Nutrição, sobre nutrição, qualquer nutrição que fosse. Que bacana. Então a sua estreia lá, muito legal. E falou muito bem. Aliás, Obrigada. esclareceu muita coisa. Por isso que a gente ficou curioso e eu tive essa percepção de que você iria tirar muitas dúvidas dos nossos espectadores aqui também do Energia Positiva. E o que muda especificamente aí? Eu já sei porque eu tenho essa experiência. Mas para quem está acompanhando o nosso bate-papo, o que muda da nutrição, da dieta de uma pessoa normal para quem se torna um atleta ou um praticante de qualquer atividade física? Não, ainda tem bastante diferença de quem é atleta mesmo e quem é só
um praticante, né? Mesmo assim, ainda tem essa diferença tem dentro. diferença. E da intensidade, né? De É, quem pratica exatamente. para competir ou de quem pratica com mais intensidade, mas não Exatamente. compete. Então, assim, a pessoa que pratica com mais intensidade, mas não compete, ela é uma praticante. A pessoa, quando começa a competir, mesmo que não profissionalmente, ela é Já se torna um um atleta. atleta Isso. amador, né? Ali. Então, muda porque a pessoa que está só treinando, ela não tem toda a estratégia quando vai ter competição. Então, não tem essa questão de, eu preciso estar com tal peso, ou, né, assim, não é todas as categorias igual, não é uma coisa que eu tenho com o Raoni, que é meu noivo, por exemplo, não é categoria por peso. Sim. Então, a gente não tem esse problema de, eu preciso perder tantos quilos para entrar na categoria que Você não está tão preocupado eu com me os sinto números melhor. ali. Não, a gente não está preocupado com o número de forma alguma, a gente está preocupado com a performance. A performance. Isso é uma coisa que eu falei na live com a Sil também, que hoje está tendo muita confusão de nutrição estética com nutrição esportiva. Certo. Porque as pessoas que começam a ir ali para musculação e querem ganhar massa magra, quando vão procuram por um nutricionista esportivo, quando na verdade os objetivos deles são estéticos. Então, começou alguns profissionais que são nutricionistas estéticos se nomearem como nutricionista esportivo. E aí foi uma coisa que a Sil me relatou que ela teve problemas com isso, porque ela foi em 2 nutricionistas esportivos que ela chegava e falava, olha, eu preciso perder 5 quilos para competir na categoria que eu me sinto melhor competindo. Certo. E aí eles faziam uma dieta para ela voltada em ganho de massa muscular, e aí quando ela voltava, ela não tinha perdido peso, ela tinha até ganhado. E assim, ela falava, eu tava com o corpo lindo, né? As tem pernas essa confusão também, muitas musculosas. vezes, né? Para quem quer perder peso, por exemplo, que às Exatamente. vezes fica decepcionado porque vai para balança. É. E, na verdade, existe uma troca. Ele perde gordura e ganha massa, então Sim. o número nem sempre vai ser referência. Mexer, exatamente. Então, Mas nesse caso ainda é mais específico ainda. Hoje teve essa mistura de nutrição esportiva com nutrição estética, né? E são coisas diferentes. Então, quando eu tô fazendo ali a elaboração da dieta do Raoni, que é o meu noivo, a gente não tá preocupado com a estética do corpo dele, a gente tá preocupado com a performance. Óbvio que a estética vem de brinde, né? É uma Ali consequência. ele vai ganhar mais massa muscular, porque a gente tá procurando força, então a dieta dele é voltada para ele ter mais força, para ter mais resistência. Então, Sim. acontece ali uma troca da composição corporal, né? Ganha mais Claro. músculo, perde um pouquinho de gordura. Mas, igual no caso da Sil, que ela chega com a demanda de querer perder peso para competir na categoria que ela se sente mais confortável, que as meninas têm o tamanho mais próximo do dela. Vale destacar que para o jiu-jitsu é isso, né? A competição é por peso, então se você pesa um pouco mais, você vai pegar uma galera maior. E aí não é maior, que significa que é um pouquinho mais gordinha, muitas vezes é um pouquinho mais forte, né? Sim. Porque as atletas E se mais preparam para alto, isso. Então fica Mais altas, mais difícil, aí a né? competição fica complicada. Então, quando uma atleta chega com a demanda de perder peso, ela não quer perder na performance. Ela não pode perder um peso ficando fraca. É um cuidado extremo que tem que se ter. Exatamente. Por isso que é tão delicado, né, Fernanda? Sim. E tem que ser tão bem ajustado. Então, Porque você tem que perder a massa, a gordura, sem mas não perder- pode perder energia. Não pode Olha que perder loucura. força. Não pode perder força. Exatamente. Eu imagino que para você é um quebra-cabeça ali para montar. assim, porque a gente tem que entrar no déficit calórico, porque para perder peso tem que estar com déficit calórico. Certo. Só que a gente tem que reajustar os macronutrientes ali, né? Carboidrato, proteína e gordura, de forma que ela não vá perder, que ela vai perder gordura e não massa muscular. E não há energia e a dentro energia. da competição. Exatamente. Então ali a gente não vai super diminuir o carboidrato. Não dá que para ela tá tirar, zerar, consumindo. como a galera faz aí. Nunca. Quero nunca. emagrecer, eu vou zerar o carboidrato. E, assim, carboidrato nem é o maior problema, né? Assim, carboidrato é fonte de energia. Se você está consumindo se você está fazendo uma prática de atividade física, se você não está ficando deitado o dia inteiro, você vai estar Isso. gastando ali o que você vai estar consumindo, né? O maior problema, e assim, não gosto de chamar de problema, mas é o que a gente tem que ter mais atenção, é a quantidade de gordura que a gente está comendo. Porque a gordura tem uma concentração de calorias maior, né? 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem 4 calorias.
E a gordura não faz bem nenhum pra gente. Não tem, tem Não, algum a benefício? gente tem benefícios porque algumas não, a produção hormonal depende da ingestão depende da gordura. Então até isso a gente tem que pôr na balança. Não dá pra zerar também. Não dá pra zerar. Caramba, nada olha dá que pra zerar, loucura. né? E nada, não dá pra zerar nada. Porque... Tem um outro fator também, né, Fernanda? Não sei se é mito, mas você esclarece isso pra gente agora. Eu tenho uma necessidade de tudo isso no meu dia a dia, mesmo que eu seja uma pessoa sedentária. Porque para viver, o nosso corpo Sim, consome isso também. claro. Né? Consome gordura, consome o carboidrato, a proteína. Eu falo que o carboidrato é a nossa fonte primária de energia, mas quando a gente está ali no nosso dia a dia, vivendo normal, praticando uma atividade que não é de alta intensidade, o carboidrato, a proteína e a gordura estão sendo usados como fonte de energia ali ao mesmo tempo. Quando a gente fala de uma atividade física de alta intensidade, que aí o carboidrato prevalece. E ele é uma fonte de energia mais rápida, porque o nosso corpo digere o carboidrato mais rápido do que ele digere a proteína e a gordura. Certo. Então, por isso que quando a gente está numa competição longa e vai fazer uma alimentação ali intra-treino, intra-competição, é um gel de carboidrato, por exemplo. Porque o carboidrato ele é de alta absorção. Até isso tem que ter a preocupação. Exatamente. O tempo de absorção. E uma coisa importante, quando você está fazendo essa alimentação intra-treino, ela não é para repor sua energia. Ela cria, tipo, uma barreira, que aí seu corpo vai consumir primeiro ela, para depois consumir o que você tem de estoque ali no seu corpo. Entendi. Então, se você deixa para consumir o gel, por exemplo, então, o que estiver ali de fonte de carboidrato no meio do seu treino, na hora que você já está desgastado, não vai te dar uma energia Não funciona igual o não vai espinafre te do Popeye? recuperar, não. Caramba, não as pessoas funciona. pensam isso. Você tem que, por isso assim, tem que respeitar, se você tem uma nutricionista e ela fala, olha, você vai tomar isso aqui de 20 em 20 minutos. Aí dá os 20 minutos e você fala, ai não, ainda não tô precisando. E aí você espera você tá morrendo pra fazer a suplementação. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que tomar ela antes de você estar morrendo, justamente. Claro, tem que estar dentro do seu corpo ali já preparado para utilizar. Exatamente. Tem que estar engatilhado. E aí a gordura, além dessa questão de produção hormonal, ela é importante para a absorção de algumas vitaminas e alguns outros nutrientes que são lipossolúveis. Então, que eles precisam ser associados a uma gordura para ser absorvido pelo corpo. Caramba, que Então, doideira. é importante. É importante a gente ter cuidado com o tipo de gordura que a gente está consumindo também, né? A gente tem as gorduras, Sim. majoritariamente as insaturadas e as saturadas. As insaturadas são as saudáveis, são as chamadas gorduras boas. E a gente tem que ter cuidado na hora de classificar quais são elas, né? Porque não é questão de ser natural ou industrializada. É a questão da composição química dela ali, né? Então, nem sempre uma gordura que é natural é uma gordura saudável. Saudável. Por exemplo, gordura saturada. Óleo de coco é uma gordura saturada. Ela não é uma gordura saudável para o nosso sistema cardiovascular. Ah, não é saudável. Não é. Então, tem muita gente que usa Exatamente. à vontade. Claro, não aí tem achando problema você, tipo, vou fazer um bolo e aí no bolo, na receita, tem óleo de coco. Tudo bem? Mas assim, na hora que você for cozinhar na sua casa, não é pra usar óleo de coco em frito tudo. ovo com óleo de coco, eu ponho na salada, eu jogo no feijão, eu faço... Porque tem gente que melhor, acha que é super exatamente. saudável e que tem que consumir. E a gordura sendo boa ou ruim, em questão de engordar e emagrecer, porque hoje a preocupação das pessoas é essa, né? Isso. As duas engordam da mesma forma. Então, estética sempre esteve na moda e é a maior preocupação de todos, convenhamos. Então, você tá querendo emagrecer, vou consumir o óleo de coco porque falaram pra mim que ele é saudável. E aí vou comer à vontade. Não, ele vai estar te engordando da mesma forma que qualquer outro. Loucura. Então, a gordura da carne, banha de porco, são todas gorduras saturadas. Gorduras de origem animal, de forma geral, são gorduras saturadas que são ruins para o sistema cardiovascular. Então, a gente tem que consumir com moderação. As gorduras... Mas no fim de semana tá aí, feriadão prolongado, o churrasquinho pode ter a gordurinha ali do lado. Claro, não tem problema. claro. Se você estiver consumindo com moderação. Igual a né? gente falou dos mini salgados da Ifome Bertioga, né? Vai com cuidado, mas pode. E aí também depende do caso. Igual tem pacientes que os pais têm questões de problemas com colesterol alto, já tiveram tá vendo?
acidente cardiovascular, enfim. E aí a pessoa, é uma questão genética também, então a pessoa tem colesterol alto, tipo, meu paciente tem colesterol alto e já é uma coisa hereditária, ele não pode. Por isso que é tudo individual. Exatamente. Por isso que eu falei que tudo tem que ser estudado, o profissional tem que avaliar, tem que fazer uma entrevista antes, conhecer o histórico da família. Então não é tão simples assim, não é entrar na internet e pesquisar, quero emagrecer. Eles que não podem, se fosse assim, uma vez por mês, vou no churrasco, eu gosto da gordura da carne. Tá bom, Não vai mas morrer. não come toda a carne que você for comer com gordura, entendeu? Não enfia o pé na jaca, como a gente costuma falar, né? Come um pedacinho. sei lá, uns pedacinhos com gordura e depois vai tirando, eu falo, tira a gordura que vê, pelo menos, né? Porque a carne, a gordura que tem nela não é só a gordura que a gente tá vendo. Ela já tem a gordura ali dentro dela, né? E aí os óleos insaturados são os óleos vegetais. Então, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, azeite de oliva, porque azeite de dendê também é gordura saturada. Ah, olha aí, o pessoal tem uma paixão por azeite, né? Ouve-se muito falar nisso. O azeite é excelente mesmo. Assim, realmente é uma fonte de gordura excelente, mas não é tão barato. Não, tá caríssimo. Não é tão acessível. Isso tá caríssimo. Aliás, nem o café também tá tão acessível assim. Então. Nada tá. Mas para cozinhar no dia a dia, esses óleos vegetais, soja, canola, girassol, eles são excelentes opções. Já começa tirando alguns mitos aqui. O tempo é curto, o assunto é vasto, você vai ter que voltar, não tem jeito. Mas já vamos desmistificando algumas coisas. Açúcar é vilão? Depende da quantidade. Ah, então não precisa zerar também. Não, precisa zerar de forma nenhuma, assim. Inclusive, muita gente gosta aí de suplementar maltodextrina. É a mesma... É açúcar. É açúcar. Açúcar com sabor. Exatamente. Boa. Teve, inclusive, eu me formei na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Então, assim, os meus professores são todos cientistas, assim, né? É o suprassumo da ciência brasileira e mundial. E minha professora de nutrição esportiva é referência, assim. Caramba, Cláudia, um beijo, que legal. E ela teve uma atividade minha que era um estudo de caso de uma atleta de triatlon que não tinha uma condição financeira excelente, então a gente tinha que, na hora que a gente estava fazendo dieta, é uma coisa que o nutricionista tem que pensar também, né? Ao que o paciente vai ter acesso. E aí eu coloquei numa vitamina dela pré-treino maltodextrina. E aí minha atividade voltou com uma interrogação e por que não açúcar? Caramba, olha aí. Boa observação. Mas aí você já está respondendo praticamente uma das minhas perguntas também. Então, dá para ser atleta mesmo com uma baixa condição financeira? Claro. Dá para ter estética, dá para ganhar massa. Porque as pessoas pensam que é tudo suplementação. Não. Dá suplementação pra sobreviver. É o final, assim. Legal. Eu falo, a gente suplementa o que está faltando. Fernanda, ovo, afinal de contas, é vilão ou é amigo? Porque a gente ouve tanto recriminar o ovo, de repente o ovo é o melhor, de repente o ovo não pode, de repente só uma parte. Como é que é isso? Esse é o grande problema, eu acho, da nutrição, porque as pessoas sempre querem um alimento que vai ser o milagroso, né? O que resolve tudo. O que resolve tudo, e não existe isso. Tudo a gente tem que comer com moderação. Com moderação. Não tem nada que você pode comer, tipo, minha alimentação vai ser só ovo. Vou comer só ovo. Vou Vou comprar o carro do ovo. Não vai te oferecer tudo que você precisa, né? E o ovo é um excelente alimento, sim. Assim, tem proteína, tem gordura, né? Mas se eu sou atleta, eu preciso comer ele cru? Não. Preciso quebrar ele e jogar na boca igual o Sylvester Stallone fazia? Não tem... Não, você cozinhar o ovo, né, tipo, grelhar ele ali. Grelhar porque tô falando sem colocar óleo, né, então não vai fritar. Certo. Mas não vai mudar a composição do alimento dele cru pra isso. Inclusive, consumir ovo cru é perigoso. Perigoso, exato. Salmonela. Tem que ficar de olho nessas Tem que ficar de olho. Então tira esses mitos aí da sua cabeça. Sim, faz o ovo, ovinho ele é normal. fonte de gordura saturada, que é a gordura que eu falei que é ruim pro nosso sistema cardiovascular. Mas uma pessoa que não tem problema de colesterol pode estar consumindo, também não é uma quantidade de gordura estratosférica, né? Certo. Assim, tá tudo bem. Mas também não vai comer todo dia, toda hora, no café da manhã, no todo dia almoço, você no pode, café da mas tarde, não na toda hora. janta. E aí uma pessoa que já tem uma questão de colesterol alto, uma dislipidemia ali, que é quando a gente tem outros marcadores de
de gordura no corpo elevados, eu costumo pedir para os meus pacientes maneirarem na quantidade Boa. de ovo ou da gema, né? Porque a gordura do ovo está concentrada na gema, na clara não tem. Por isso que colocaram a gema como vilã durante muitos anos. É. Né? Mas é tudo, Então. tudo quantidade. Sim. Perfeito. E depende do contexto da pessoa ali, da saúde da pessoa. Né? Tem que estudar a pessoa, não tem jeito. A pessoa tem que te fazer É uma visita, individual, tem que não bater um papo adianta. com você. Tem muita coisa aqui para tirar mitos e vai ficar tudo para trás, Fernanda. Mas eu quero entrar no assunto rapidinho, que a gente já está estourando o tempo. É polêmico, mas a gente vai fazer só uma passagem, porque afinal, falando de nutrição esportiva, não tem como não incluir isso. Que é a suplementação e também os esteroides, né? As pessoas incriminam bastante, mas mesmo assim tem muita gente que usa. Suplementação eu acho que está bem tranquilo. As pessoas aqui já têm bastante informação. Como eu disse, vários colegas de profissão Já aqui já falaram sobre isso. E a gente hoje já tem um entendimento de que o próprio nome já diz, é nutrir. É só acrescentar aquilo que está faltando no nosso dia a dia, né? E suplementar mesmo. Né? E favorece para quem quer um resultado um pouco mais acelerado. Mas é óbvio que a gente vai buscar de forma quanto mais natural, melhor, né? Então a nutrição é bem tranquila. Mas os esteroides, né? Tem muita gente que incrimina realmente assim, não deve, não pode, você vai morrer se usar. Isso também funciona de uma forma bem dosada ou bem acompanhada ou não existe isso para a nutrição? Então, eu não atendo pessoas que fazem uso de esteroide, porque não é uma área que eu estudo como deve ser a alimentação dessas pessoas, porque aí tem diferença também de uma pessoa, de um atleta que não consome e de um atleta que consome, vai ser diferente. Vai o que alterar ele vai... muito, inclusive, na sua área também, né? A questão do esteroide é que não tem porquê uma pessoa que... Porque ele traz riscos, mesmo que de forma controlada, ele traz riscos, né? Assim, tanto cardiovascular quanto questão do câncer, assim, né? Que pode isso é legal. colaborar É legal você esclarecer com o isso. desenvolvimento. Porque ainda assim, com as pessoas recriminando, a gente vê um uso exacerbado, descontrolado. As pessoas acham que é parece que eles tratam como se fosse uma dipirona. Posso comprar na farmácia no e tomar em Brasil casa. nem é mais legal. Não é mais o legal. uso com Exato. objetivos estéticos, né? Então, claro, se você for fazer, cada um faz a sua escolha, desde que esteja consciente do que aquela escolha vai estar atrelando na vida dele, né? Certo. Tanto Ela vai desde estar que assumindo um risco. ciente dos riscos que ela está assumindo. Claro, sempre tem que ter o acompanhamento profissional de endocrinologista, que é quem é responsável pela parte dos hormônios. Certo. Mas não tem sentido uma pessoa que não quer trabalhar com isso fazer um uso só por disso. estética. Fazer um uso né? recreativo, sabe? Exato. Não Só é pra uma ficar coisa que bonitão, deveria bonitona. existir, né? Eu acho que veio muito esse boom dos esteroides, assim, por essa questão do fisiculturismo que tá muito em alta, né? Exato. E pelo fato do que a gente comentou, que as pessoas querem resultado rápido. Ninguém quer a longo prazo. E né? assim, é o Eu resultado que decido você ser ganha fisiculturista rápido agora e quero competir o e ano que vem já. E perde rápido também, né? Você Fora ganha e perde. isso. E os riscos, né? Exatamente. Mas Então, muito bem colocada aqui a sua visão, é importante isso, porque apesar de não ser da área, você está envolvida, porque como a gente falou, afeta muito. sim. Né? Claro, eu optei por não ser da área, Sim. porque eu estudei sobre e falei, não faz sentido pro que eu acredito, né? Claro. Assim, Mas aí, por outro lado, é a pergunta-chave para você agora específica. Mas eu quero competir, quero ser fisiculturista, só que eu não quero usar esteroides. Eu consigo? Claro, consegue super. Assim, inclusive tem atletas de fisiculturismo natural que são vegetarianos e veganos. Eu ia perguntar isso também, você já responde. Então, estão dá para aí ser fisiculturista arrasando. vegetariano Dá, ou vegano? Dá super, assim. Porque a proteína não tá só na carne, né? A proteína tá em Tem vários gente que alimentos. critica o vegetariano, principal. Acho que é o vegetariano que é mais extremo. É o vegano. É o vegano. É porque, assim, o vegano não é só uma dieta, né? É todo um estilo de vida. Sim. Recrimina o uso de coisas de origem animal que não são só alimentícias. Tudo que sim. Então, mas hoje virou, assim, padrão, né? Um vegetariano estrito, que seria quem não come nada de origem animal,
fica sendo chamado de Já vegano entrou, popularmente. Já entrou pro clube dos veganos também. Fica assim. Mas as pessoas criticam muito, Fernanda, as pessoas que seguem esse estilo de vida ou, né, que optam por excluir realmente da sua dieta a proteína da carne, por exemplo, argumentando isso, de que não vai se encontrar alimento que vá suprir as proteínas, principalmente que se encontram na carne. Isso é verdade? Não, já não é, porque você já está na área e já vai esclarecer de forma mais específica para a gente isso. Sim, Você encontra nutrientes suficientes para sobreviver aí inclusive, tranquilamente. os animais que a gente tem o hábito de consumir, que são vaca, boi, né, frango, eles são animais herbívoros. Não sou nenhum carnívoro, não tem nenhum carnívoro no meio, né? A proteína que está na carne deles foi formada a partir de Muito bem, olha aí. mato. Tá vendo? Não é assim, então... Para você que é vegano e vegetariano, use esse argumento. Aprende com a Fernanda aí. Ó. Então, as principais fontes de proteína vegetais são as leguminosas, então, que é feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, esses que vêm em vagem, né? São Certo. as leguminosas. Soja, principalmente. Soja tem a proteína texturizada de soja, Exato. que é a carne A soja de está mais em soja. moda, porque aí fica mais claro para as pessoas que Sim. faz bem ali. E aí que teve... supre. E a soja faz bem, tá, gente? Porque teve a época que a soja foi a vilã também, né? Também, verdade. Então, a soja faz bem, ela não faz homens desenvolverem características femininas. Era uma preocupação. Não é cancerígena. Caramba. Mas isso eu acho que dá pra ter um episódio todo. Só sobre a soja. Boa. Mas a soja é uma fonte excelente de proteína. Mas vamos fazer um bate-papo Vegetal. específico dentro dessa área, dos vegetarianos, dos veganos, porque a gente não fica devendo aqui também. sim. Eu acho muito bacana e sei que a galera vai me cobrar aqui depois. E a gente já deixa aqui pré-agendado para esse gente, bate-papo. Eu venho de novo. Maravilha. Mas é super possível de ganhar massa muscular. Agora a gente já Inclusive, entendeu, e principalmente agora quem está ouvindo e quer competir, quer ser um atleta, ou quer ir para o fisiculturismo mesmo, de repente já começa a entrar nessa onda. Já entendendo que é possível. Inclusive, sabe o Mika, que é jiu-jiteiro. Mica Galvão, claro, Exatamente, ele é grande vegetariano. referência. Ele é vegetariano. Olha, Tá isso lá eu no não sabia. Instagram dele, quando você vê a bio, é uma das coisas que estão na bio Quer dele. ser jiu-jiteiro, então já siga aí o Mica que você já vai ficar por dentro e ver como o cara realmente tem uma performance espetacular, tanto que é referência no jiu-jitsu e não tem essa necessidade do consumo da carne. Não sei se ele é um vegetariano estrito, né? Eu não consigo ser não ainda, acompanho. confesso. Mas eu não é por receio de falta de nutriente, é porque, infelizmente, a gosto. gente ainda está muito atrelado ao sabor da carne. É o que né? eu falo com as pessoas, assim, eu não virei vegetariana porque eu não gostava, eu gostava muito. Inclusive, meu avô era açougueiro, é fazendeiro, então ele faz... Mas aqui eu tenho abstinência. É verdade. Eu fui tirando aos poucos. Se eu passar 2-3 dias sem comer carne, eu fico Eu gostava bastante. estressado. Eu comia todos os dias também, mas na hora que eu tirei, por incrível que tenha sido pra mim, assim, né, eu achei que eu ia sentir muita falta, foi bem tranquilo. Carne é o mais que bom. fácil de tirar, Então tá na ótimo. verdade, né? O mais Inclusive, difícil saindo daqui do nosso bate-papo, eu vou parar lá no iFome Bertioga, então não tem jeito, porque eu vou lá pro frango no balde, que é espetacular. E aí, como é que eu falo aqui pra nossa amiga que, olha, vai lá experimentar? Ela vai comer o que é possível ali, claro que não tem a carne, mas você que pode comer frango, peça essa novidade do iFome Bertioga, que chega rapidinho na sua casa, tá bom? A produção já pôs aqui, ó, rapidinho, no cantinho aqui embaixo na tela, o código QR. Abra aí a câmera do seu celular e já acessa esse código que você entra no cardápio, já faz o pedido por aí mesmo e rapidinho chega aí. O bate-papo aqui está acabando, mas o pedido chega a tempo para você saborear ouvindo a programação da Rádio Praia ou acompanhando os nossos outros bate-papos do Energia Positiva. Todos os vídeos estão à disposição aqui no nosso canal, tá bom? Faz o pedido, bateu aquela fome, peça iFome. Acesse o cardápio para você ver a quantidade de opções que tem aí para essa noite de sexta-feira. Você não vai comer o frango no balde, mas eu tenho certeza que você vai virar cliente do Leandro, porque tem várias opções para quem é vegano também, para quem é vegetariano, e a gente vai voltar para falar sobre esse assunto. Fiquei muito feliz da sua presença. Eu também, Se faltou com o algo para a convite. gente falar aqui, fique à vontade e mandar abraço para quem você quiser também. Além eu do, mandei além do noivo que a gente noivo. falou bastante, fizemos a maior propaganda dele aqui. Mandar um beijo pra minha mãe também, que falamos bastante dela. Exato. Beijo, mãe, te amo. Eu
acho que de forma geral a gente falou bastante, a gente não focou tanto na nutrição esportiva, né? Viu? Eu Como falei que não ia dar, não ia dar certo, não ia ficar só nisso. Mas aí tendo muitas dúvidas a mais sobre nutrição esportiva. Claro, as pessoas também vão te procurar. Vai lá procurar a Fernanda Linhares. Como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? No Instagram é a rede social que eu uso para divulgação do meu trabalho, não tenho outras ainda, mas é fernandalinhares.nutri. E aí tem o site também, que é linharesfernanda.com.br. Perfeito. E lá o pessoal vai ter essa oportunidade de já acompanhar os trabalhos Sim. que você já vem realizando. Fazer mais perguntas. Manter esse contato, marcar uma entrevista. Para marcar consulta também. Exatamente. E olha, eu vou dar a dica, aproveitem, porque o custo nem é alto assim como as pessoas imaginam ainda. Até porque a nutrição ainda não está na moda, né? O pessoal está agregando agora, está entendendo agora. Chega um ponto que a agenda começa a ficar muito cheia, aí você tem que ser mais seleta. Sim. E outros componentes vão mudando, né? A tecnologia vai avançando, vai exigindo mais investimentos, e aí obrigatoriamente o preço fica mais alto. Mas hoje a consulta está bem acessível, né? Esse acompanhamento aí também. É uma questão, assim, é de saúde, né? De saúde. É um investimento, né, Fernanda? Exatamente. É um cuidado. Já diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. E às vezes o custo, quando você vai remediar, é muito mais alto. Sim. Né? Sem falar na estética, você vai ficar de bem com a vida, vai ficar mais positivo, assim como a gente é aqui, porque a gente come bem. E outro mito também que a gente vai desmistificar agora. Eu quero que você feche, inclusive, falando sobre isso. Não é necessariamente uma dieta, é uma reeducação alimentar que a gente precisa fazer, não é isso? Sim. Claro que se você tem um objetivo muito estético ou muito específico, por um tempo você vai precisar fazer seguir um plano alimentar, né? Mas, claro que não super fechadinho, porque no início da nutrição era uma coisa muito dentro da caixinha, assim, né? Sim. Eu, pelo menos, sigo bem a alimentação dos meus pacientes. Lógico, faço os ajustes que são necessários para a saúde. Mas nesse processo, como a gente já falou ali, eles vão passando por uma reeducação alimentar para eles conseguirem andar com as próprias pernas depois de atingir o objetivo. Se não está doente, não precisa de uma restrição tão brusca. Você vai aprender realmente a lidar com isso. E quando é um paciente que não tem um objetivo tão estético, então assim, quer perder um pouquinho de peso, aí a gente vai só para a reeducação alimentar mesmo, porque só com ela eles já vão conseguir perder esse pouquinho de peso que eles querem perder, né? Que show. Ou ganhar, como a gente falou. Eu preciso ganhar. Vamos falar sobre ganhar, vai. Fernanda Linhares batendo papo com a gente. Vai voltar com certeza. Vamos focar mais na nutrição esportiva, mas hoje foi a oportunidade para conhecê-la, conhecer um pouquinho do seu trabalho. E vamos falar também aí sobre a nutrição para os vegetarianos, veganos. Esperem, aguardem, que ela vai voltar aqui para esclarecer mais dúvidas também. Obrigado mesmo. Obrigada a você pelo convite. E para você, um final de semana maravilhoso. Aproveita aí para quem está acompanhando no lançamento do nosso vídeo aqui no canal, né? Feriadão prolongado. Aproveita bastante aí, seja para curtir ou para trabalhar um pouco mais, como a gente faz aqui no litoral. Mas trabalhe com essa alegria, com positividade e vá aprendendo com a gente nesses bate-papos aqui toda semana. Semana que vem tem mais um bate-papo maravilhoso com mais uma personalidade da nossa cidade, da nossa região. Espero você acompanhando aí com a gente também, tá bom? Uma semana também maravilhosa. Positividade sempre e até a próxima. Energia positiva.